Essa passagem ela está em Mateus 14, 27. Deixa eu apoiar aqui. Mateus 14, tá na outra página, 27. Deixa eu ver aqui. Tá na 27. É aqui, tá. 22. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Senhor disse: "Pedro, Senhor." Ah, tá. "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me." Olha só, quando ele reparou no vento, quando ele parou, tirou os olhos de Jesus e ele reparou no vento, ele começou a olhar para o problema, ele voltou a afundar. Então ele começou a andar, porque estava olhando para Jesus, parou de olhar para Jesus, olhou para o problema, começou a afundar. E aí ele falou: "Salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam. Olha só, quando entraram no barco, o vento cessou, que era o problema. O problema era a tempestade, era o vento. Quando eles entraram no barco, quando Jesus Uhum. entrou no barco, quando Jesus colocou sua presença no barco, o vento cessou. E aí os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Quando o Cleiton estava falando essa palavra, eu lembrei de um. Tava falando de testemunho ontem, né? Então eu lembrei de um testemunho que vou contar de forma bem objetiva aqui para vocês. Foi do meu pai. Ele sempre teve várias empresas, ele tentou ter várias empresas depois de formado, né? Fora da área dele. Ele teve empresa de móvel, aí fechou. Teve empresa de utensílios do lar. Antes ele não tinha mentoria, não tinha orientação na época, né? Então ele foi fazendo tudo da cabeça dele. Móveis, depois utensílios do lar, depois teve empresa de gesso, depois teve empresa de pintura, e todas elas fecharam. E na última empresa que ele teve, quando essa empresa fechou, que tava uma crise, tava bem complicado. E aí ele fechou e ele ficou, tipo, desamparado, sabe? Porque tava tendo crise, ele não sabia o que fazer mais, ele falou: "Cara, vou abrir outra empresa, né? Vou fechar de novo." E aí, na época, a minha família tem uma farmácia de manipulação e ele falou: "Cara, vocês não têm um emprego para me dar, sei lá, eu posso ser representante comercial, alguma coisa." E nessa época, a minha família, que sempre acolheu ele, que sempre, sabe, foi uma família muito acolhedora. A gente não entende até hoje o que aconteceu, mas ninguém ofereceu oportunidade para ele. Todo mundo falou assim: "Então não tem espaço agora, não tem como colocar." E a gente não entendia, né? E às vezes, quando a gente tá passando por um problema, até as pessoas que a gente mais ama, a gente não entende. Parece que até o inimigo usa as pessoas que a gente mais ama para se virar contra a gente em alguns momentos. Ou, enfim, era apenas para ser daquela Todas as forma. coisas cooperam. Todas as coisas cooperam, exatamente. E a gente não entendeu naquela época o que que aconteceu. E aí, ele é formado na área de odontologia e ele voltou, ele viu que a única solução para ele naquele momento seria voltar para a área dele. E só que ele não tinha consultório, ele não tinha cliente, não tinha carteira, nada, porque fazia anos que ele não atuava mais. E nessa época foi justamente a época que ele se converteu. Ele ficou muitos anos longe, ele não acreditava, né? Então a gente orou, eu e minha mãe, a gente orava anos assim para que ele se aproximasse de Deus e tal. E ele era bem resistente. E nessa época foi uma época que ele se aproximou de Deus, que ele abriu o coração finalmente, né? A sementinha foi sendo plantada por anos, e naquele momento de dificuldade, ele se abriu mais para isso. E ele convidou Jesus para entrar no barco, exatamente o que a gente está falando aqui hoje. E aí, nesse momento, a gente falou dessa passagem também, leu várias, mas eu lembro dessa, que falava de colocar os olhos fixos em Jesus, de tirar o olho do problema. E, gente, é surreal. Na época a gente não tinha conhecimento sobre estratégias nem nada, mas as coisas pareciam que brotaram do além.
tipo, veio, ele não tinha consultório, né? Mas ele conseguiu consultórios parceiros por um preço muito legal para poder ele estar lá, sabe, atuando. Ele conseguiu clientes que vinham do além, a gente não sabia, ele não tinha tráfego pago, ele não tinha nada, sabe? Depois ele potencializou, começou a estudar mais, mas no começo não tinha nada, sabe? E parece que as coisas brotaram do além. E aí a gente entendeu, nossa, agora faz todo sentido o porquê que talvez aquelas portas se fecharam, né? Que ele estaria ali trabalhando como um funcionário na empresa da família, mas não teria visão de crescimento, não teria as coisas que ele tem hoje. E quando ele parou de olhar para o problema e parou de tentar entender o porquê e simplesmente confiou na mão de Deus, simplesmente agiu, que ele sempre foi uma pessoa de muita ação. Beleza, eu não sei o que fazer, mas vamos fazer alguma coisa, não vamos ficar parado aqui. Vamos agir e orar ao Senhor, sabe? E realmente confiar nele. As coisas começaram a fluir. E foi louco, porque realmente não tinha consultório, não tinha nada, não tinha carteira. E as coisas começaram a aparecer do nada, sabe? Então é o do nada de Deus, na verdade. Ele tá ali, eu já estava ali preparando esse momento há muito tempo, sabe? E a gente é muito grato hoje, sabe, por ele não ter ido para aquele outro caminho. Então, mesmo que você não entenda, talvez, o que está acontecendo agora, simplesmente coloca os olhos no Senhor, porque Ele está cuidando de você, Ele não te abandonou, pelo contrário, Ele só quer testar. Muitas vezes Ele quer testar a nossa fé. Muitas vezes é para ser daquela forma, não, muitas vezes a gente não vai entender o porquê, mas simplesmente confie, porque no final das contas, olhando para trás, você vai falar, cara, faz todo sentido. Obrigado, Senhor, por não ter me permitido ir por aquele caminho, ir por aquela porta que eu queria entrar, por ter fechado essa porta e aberto uma porta muito maior, muito melhor. Deus, ele nunca, nunca, nunca na vida, ele vai fechar uma porta para ele abrir uma porta pior. Não tem lógica. Ele vai sempre fechar uma porta para ele abrir uma outra melhor. Então, não desista das coisas que Deus colocou no seu coração. Realmente, faça ali o que ele te orientou e sempre com os olhos fixos em Jesus. Tira o olho do problema, não importa o quão grande ele seja. Jesus, ele pode fazer assim, ó, instalar e aquele problema Um acabar. comando. Exatamente. Então, se ele não instalou ainda, é porque tem algum motivo para estar lá. Mas talvez você tenha que aprender com esse problema. Talvez não seja para, como eu falei na história aqui, talvez não seja para você ir por esse, seja para você ir por outro. Então, que você peça discernimento espiritual e descanse no Senhor enquanto a resposta não vier. Porque na hora certa você vai saber o que fazer, tá bom? É isso. Então, que hoje você possa verdadeiramente descansar teus problemas em Deus e fazer a tua parte, mas sem o espírito de medo, Uhum. mas com o espírito de fé, de alegria, de entusiasmo e sabendo que todas as coisas que possam parecer erradas, elas no fundo vão ser usadas em teu benefício. E você vai crescer, e você vai amadurecer com elas. E lembrar que todo problema que está acontecendo pode ser porque Deus não estava no barco com você, porque Jesus não tinha entrado no barco com você. Quando você convida ele para entrar no barco, as coisas mudam. Mudam completamente, assim, de uma maneira que você não vai conseguir explicar para as pessoas. Então, repete com a boca aí agora, assim, ó. Eu convido Jesus para fazer parte da minha vida, dos meus negócios, da minha família, do meu Amém. lar e tudo que eu colocar a mão, que tenha a mão do Senhor junto. Repete essas palavras e vamos orar hoje para que o Senhor Jesus acalme o vento, acalme as ondas e que você possa aprender ou corrigir algum comportamento que esse problema veio só mostrar que você Exato. tem. Vamos orar que essa semana seja semana de bênçãos, de performance, de resultado, uma semana onde que bons negócios, boas pessoas venham para o seu meio e que tudo que você toque a mão manifeste a glória do Senhor, porque Ele é um Deus de crescimento, Ele é um Deus da criação, Amém. Ele é um Deus de prosperidade, Ele é um Deus de vitória, Ele é um Deus vitorioso. E todos aqueles que andam com Ele são vitoriosos também. Nós somos filhos amados e vitoriosos. Isso aí. Vitoriosos em Cristo. Uhum. Sempre que a gente está em Cristo, a gente é vitorioso. Pelo que vocês querem orar hoje aí? Coloca aqui nos comentários, quero saber. Essa oração diz que é uma oração poderosa. Tudo que a gente coloca aqui em oração acontece. Coloca aqui nos comentários. Vamos orar pelo que hoje? As Amém. boas e as melhores estão por vir. Boa. Vamos orar, meus lindos, minhas lindas. Vamos orar. Feche seus olhos. Respira bem fundo pelo nariz.
Vamos lá, mais uma, bem fundo. Vai lá, bem fundo. Senhor meu Deus e amado Pai, nós te agradecemos hoje, Senhor, pela vida, agradecemos pela saúde perfeita do nosso corpo, agradecemos, Senhor, pela nossa família, pelo nosso lar, pelos nossos negócios, pelos nossos veículos, por todo o alimento que o Senhor dá provisão, por cada recurso, Pai, financeiro que entra no nosso bolso, por cada cliente, cada sócio, cada negócio. Nós agradecemos, Senhor, por esse dia, Pai, por essa reunião tão abençoada e pela Tua presença e pela Tua sabedoria divina tá aqui presente nesse momento, Pai. Nós sabemos, Pai, do Teu poder, da Tua autoridade, da Tua glória. E nós pedimos, Pai, humildemente, como Teus filhos amados, esses teus herdeiros, nós pedimos a Sua unção de sabedoria estratégica, a Sua unção de sabedoria familiar, a Sua unção de sabedoria emocional, Senhor, a Sua unção de sabedoria financeira, a Sua unção de cura, a Sua unção de profecia, e que o Senhor possa manifestar nessa semana o Seu poder, a Sua glória nas nossas vidas, Senhor Deus. Nós sabemos, Pai, que quando nós estamos andando sem o Senhor, o vento mais pequeno, a brisa mais leve nos gera medo. E no dia de hoje nós pedimos que o Senhor entre em todas as coisas que nós estamos fazendo e que o Senhor possa acalmar, Pai, acalmar o mar, porque nós voltamos os nossos olhos ao Senhor. Nós estamos aqui, Pai, reunidos para buscar mais entendimento. Nós estamos aqui reunidos para que o Senhor manifeste o seu poder, para que o Senhor silencie a nossa mente barulhenta, Pai, e que o nosso espírito possa florescer. O nosso espírito que já viu coisas que os nossos olhos não viram. O nosso espírito, Pai, que sabe de coisas que nós não sentimos ainda, Pai. Esse espírito que é imortal, Pai. Esse espírito que permeia todos os cantos do universo, o Espírito Santo. Esse espírito que conduz as nossas vidas, Pai. Nós pedimos que ele tome o lugar do centro da nossa existência. E que nós possamos contar com esse Espírito da verdade, o Espírito Consolador, e ele possa nos guiar, nos direcionar, como um verdadeiro GPS, Senhor Deus. E nós não tenhamos dúvida, Pai, se é para a gente virar para a esquerda, para a direita, seguir em frente, que ele fale nos nossos ouvidos, Senhor Deus, exatamente cada decisão que nós precisamos tomar, que ele nos mostre cada comportamento que nós precisamos corrigir, que ele nos mostre cada pensamento, Pai, que são errôneos, e que ele venha como um verdadeiro Espírito Consolador e nos direcione, Pai, todo segundo da nossa vida, que nós não percamos nem um segundo a Sua presença. Nós te convidamos hoje, Senhor, para participar dessa semana junto com a gente. Nós te convidamos, Pai, para entrar no nosso lar do jeito que a gente talvez nunca permitiu, Senhor. Nós convidamos hoje para o Senhor entrar nos nossos corações e fechar esse buraco existencial que muitas pessoas têm aqui ainda, Senhor. Que o Senhor tire com o seu espírito, Pai, a ansiedade, a angústia, a depressão, o pensamento de dúvida, o pensamento pecaminoso, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que afasta do Senhor. Que o Senhor coloque pensamentos de vitalidade, de coragem, de audácia, de entusiasmo, de vitalidade, de sabedoria, de discernimento. Que cada um desses empreendedores, Pai, onde que eles coloquem os pés, as pessoas possam sentir a Sua presença, porque são homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Que o Senhor transforme a vida deles num nível, Pai, que eles não vão conseguir explicar para as pessoas o que está acontecendo. Que negócios venham de todos os lugares, de todas as direções. Que bons sócios apareçam, Pai. Que essa semana, Pai, o Senhor continue usando os nossos negócios.
Que o Senhor continue dando maestria estratégica para cada líder, Pai. Que o Senhor continue mandando as pessoas e tocando no coração de cada pessoa que tem que ouvir uma palavra do Senhor. Aqui, Pai, surgem novos líderes dessa geração, novos empresários, novas empresárias, pessoas que vão tomar decisões importantes em prol não só delas, Pai, mas de várias vidas. Se o Senhor permitir, milhares e até milhões. Pessoas que vão deixar de ser conduzidas e vão passar a conduzir. Pessoas que vão parar de ficarem com as suas bocas fechadas e vão começar a falar, Pai, aos quatro cantos do Teu poder, da Tua glória. Que o Senhor revista cada um deles hoje de autoridade espiritual. Que o Senhor revista cada um deles com a prosperidade intelectual, com prosperidade financeira. E que eles tenham a coragem, Senhor, de fazer tudo o que precisa ser feito durante o tempo necessário em Teu nome. Eu peço, Pai, que essa semana seja uma semana de bênçãos, uma semana de presença, uma semana onde negócios inexplicáveis vão acontecer, onde as bênçãos vão chegar de todos os lugares, de todos os lados. Que o Senhor vai manifestar cura e verdadeiros milagres. Pessoas que estão doentes aqui vão ser curadas, Senhor Jesus. Pessoas aqui que estão passando por dificuldade financeira vão ter sua vida inundadas por uma onda de prosperidade. Amém, Pessoas aqui que estão com seu casamento, Pai, passando por dificuldade, por desafio, vão ter esse casamento, vai viver o melhor momento da vida delas, porque o Senhor vai ser o centro. Pessoas aqui, Pai, que estão depressivas, ansiosas, vão ser tiradas da depressão, da ansiedade. Pessoas aqui, Pai, que têm pensamentos de dúvida, de falta de fé, vão ter uma fé que vai ser inexplicável. O Senhor vai usar elas para mostrar o seu poder. Eu peço, Pai, que aqui seja um ambiente de verdadeiros milagres, Pai. Que a sua presença seja sempre um presente para nós, Pai. E que nós possamos sentir ela a cada segundo do nosso dia, Senhor. E que nós possamos buscar ela a cada segundo do nosso dia. Respira bem fundo. Com um sorriso no rosto, repete assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, o meu o coração, meu coração, de hoje em diante, de hoje em diante, é tudo seu. é todo seu. O Senhor é O bem-vindo Senhor é bem-vindo no meu lar, no meu lar, na minha na empresa, minha empresa, na minha na família, minha família, em tudo que eu coloque a mão, tudo Senhor. que eu coloque a mão, Senhor. Manifesta o teu poder, Manifesta o seu poder, aquele poder que com uma só palavra faz o mar cessar. aquele poder que com uma só palavra faz o mar cessar. Aquele poder, Pai, Aquele poder, Pai, que faz com uma palavra Lázaro se levantar. faz com uma palavra o Lázaro se levantar. Aquele poder, Pai, Aquele poder, Pai, que levanta paralíticos, que levanta paralíticos, cura cegos cura cegos, e é capaz de fazer coisas que são é sobrenaturais. capaz de fazer coisas que são sobrenaturais. E me reveste dessa autoridade, Me Pai. reveste dessa autoridade, Me Pai. reveste dessa presença Me espiritual reveste dessa presença espiritual. e faz com que meus dias E faz com que os meus dias sejam prósperos sejam prósperos no Senhor. no Senhor. Respira bem fundo. Repete comigo a oração da auto-performance. O meu corpo, É escravo da minha mente. o meu corpo Meu corpo é escravo da minha mente. é escravo da minha mente. E a minha mente E a minha mente obedece ao meu espírito. obedece ao meu espírito. E o meu espírito E o meu espírito é justo, é reto, é próspero, é amoroso, e contém todas as características de Deus. Eu acesso a sabedoria, a prosperidade, a vitalidade, a abundância e o amor incondicional. Em nome do Senhor Em Jesus. nome de Jesus, amém. Amém.